Bom, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, e com esses três especialistas aqui num tema tão caro e tão traumático para todos nós. Eu queria fazer uma breve introdução antes de começar as perguntas. Eu acho que não é nenhuma novidade, mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso com vocês antes. A corrupção está intrinsecamente ligada à história do Brasil. Está presente em relatos que atravessam 6 séculos de descobrimento do país. Nada se compara, no entanto, ao gigantesco esquema de desvio de dinheiro público envolvendo a Petrobras, políticos e grandes empreiteiras, que começou a ser desvendado há 3 anos por um grupo de procuradores do Paraná e agentes da Polícia Federal, a chamada Operação Lava Jato. Como consequência dessa operação, diversos outros casos de assalto aos cofres públicos têm estourado na imprensa, quase que diariamente. Os brasileiros assistem estarrecidos relatos escandalosos de roubo do erário, o que provoca a desalentadora sensação de que a corrupção tomou conta de todo o país, perpassando governos federal, estaduais, Congresso Nacional, Assembleias Legislativas, câmaras de vereadores, partidos políticos, integrantes do Judiciário e algumas de nossas maiores empresas. É como se uma organização criminosa tivesse sido montada com o único propósito de lesar a nação. Graças ao trabalho do Ministério Público, da Polícia Federal, de alguns integrantes do Judiciário e da própria imprensa, parte do esquema vem sendo desmontado. Ainda assim, novos crimes contra o erário continuam sendo cometidos à luz do dia ou na calada da noite, colocando importantes figuras da República e do meio empresarial em xeque. As consequências desses desvios são muitas: abalo nas contas públicas, hospitais abandonados, escolas precárias, estradas esburacadas, violência urbana e tantas outras mazelas que infernizam a população. O país está traumatizado. Não à toa, a corrupção virou tema recorrente das conversas onde quer que se esteja. Essa discussão deve se aprofundar no próximo ano, quando os brasileiros irão às urnas para eleger seus futuros representantes, presidentes da República, governadores de Estado, senadores, deputados federais e estaduais. Será um momento decisivo para a sociedade brasileira, quando se saberá se todo esforço investigativo feito até agora resultará na renovação da nossa classe política e na nossa forma de lidar com a corrupção. Bom, então, para discutir esse assunto, estamos aqui com o professor Paul Lagunes, da Universidade de Colômbia, procurador Eduardo Elhage, do Ministério Público do Rio de Janeiro, e o professor Michel Morralém, da Fundação Getúlio Vargas. Eu não sei, eu acho que a Daniela já fez uma apresentação deles, então eu vou pular um pouco essa parte, já vou entrar diretamente nas perguntas, e eu queria começar pelo professor Lagunes. Professor, eu queria começar essa conversa com um pedido de explicação, dada a sua investigação sobre corrupção ao redor do mundo. O esquema desvendado pela Lava Jato tem sido considerado, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo, como o maior caso de corrupção do planeta. Isso significa que os brasileiros são mais corruptos do que os outros povos? Ou seja, a corrupção é um problema cultural? Nós somos piores do que os outros? I must apologize. I'm still working on my Portuguese. I can speak Spanish, but not Portuguese. And I'm here not just as somebody who's been studying corruption systematically since 2005, but also as somebody who was born and raised in Mexico. So I too am Latin American. So I've grown in a context where corruption was common. And the question, are Brazilians that corrupt? I think this raises this paradox. It's known as the corruption prosecution paradox. And I'm going to state it in very simple terms first, instead of going into some scholarly conceptual definition. Here's how I would describe the corruption prosecution paradox. Every so often, I have to clean my home, my apartment. I clean it myself. And right before I clean it, I have to push myself to do so because it doesn't look like it's that dirty. So I take the broom and I take all the utensils necessary to clean the apartment. And I get to work. And lo and behold, after cleaning for a while, you see all this dust piled up.
So it's precisely when I'm doing the work of cleaning my apartment that I can tell how dirty it actually was. So should Brazilians be proud of what's happening, or should you be discouraged by what's happening? Let me provide some indicators before giving my perception or my opinion on it. When you look at, there's several indices that we can look at to measure corruption in the region. One thing we see is that with Corruption Perceptions Index, which is problematic, but it's somewhat useful if you use it appropriately, we see that Latin America as a whole is one of the most corrupt regions in the world. But there's variation within the region. We find that actually countries like Chile and Uruguay and Costa Rica are almost competing against the wealthiest and most honest countries in the world. Then you have this other bunch of countries, which include my Mexico, your Brazil. They're clustered together. But Brazil is actually topping the list. It seems like it could be a candidate to break away, and I think it is a candidate to break away. When we look at how Costa Rica's experience and how the judiciary played an important role historically in moving it out of corruption, you guys here have a judiciary that, starting with the Mensalão scandal, now continuing on with Lava Jato scandal, the judiciary is serving as an important check on this issue. So while I think you might be discouraged by all this news on corruption, if you see beyond the headlines and take into account that actually what's happening is the house is being cleaned, then I think it's a good thing. And I'll stop there, but we can always expand on any of this, including the indicators. Eu gostaria de expandir, inclusive, pouco isso, assim, por que a América Latina é tão corrupta? O que o senhor atribui isso? So there's the question as to why Latin America is so corrupt. It's a complex question. I don't think it's one of these questions that we can necessarily put our finger on, but we have some strong hypotheses that might help explain it. I would start with this idea of colonial legacies. So you have this historical report prepared for the Spanish crown in secret in I think it was the 18th century. And the report focused on the territory we now know as Ecuador and Peru. And it described the corruption that was being seen there by the colonial power. We saw viceroys selling offices. We saw judges selling verdicts. We saw products being allowed in without customs tax, thanks to the payment of a bribe. So we saw a lot of the corruption then that is still present today. So part of the corruption that we experience today is a colonial legacy. It's something that we're just carrying along. And that's in spite of the fact that that might seem particularly problematic because it's centuries later and we still have it. But again, I want to highlight there are exceptions of countries that have moved away from this: Chile, Uruguay, Costa Rica. There's also the problem of poverty. We do know that it's low socioeconomic development correlates strongly with corruption. So countries that are poor also tend to have problems with corruption. And there are several explanations that may go into this. For one, if you're a poor country, you don't have necessarily the finances to have strong institutions to prosecute, investigate, sentence, all that. So that's part of the problem. You might also have the issue of officials who are not properly paid. And that in of itself can also be a problem. It's not. Now, I also don't think we should think that higher salaries is necessarily the silver bullet. It's not. Higher salaries in of themselves can also be used by the corrupt as a negotiating to leverage or have a stronger hand in negotiating for a higher bribe. So higher wages is not by itself a solution. So in economies where you have a strong enough economy, you will have hopefully officials who are well paid, but also institutions that are well poised to investigate these officials for any corruption, so that if they are detected for being corrupt, they face the consequences, which at least would involve losing a job that they liked, that they were well paid in. So socioeconomics, colonial legacies, and the third reason here might be
the way the institutions are set up, so the way power is distributed. This brings us the question of, is democracy good for reducing corruption or not? You can see it maybe going both ways theoretically. Democracy involves a lot of money spent on campaigns. Here in Brazil, obviously, there's a situation with the Caixa 2. So you can see how democracy could be problematic for corruption, could mean a heightened corruption. Empirically, what we find is actually long-term democracies that have been stable for an extended period of time, that are liberal democracies with proper checks and balances, they tend to be the least corrupt countries in the world. So empirically, when you're just setting up your democracy, you can't count on democracy alone to be the solution. But it seems to be that in the long term, democracy is the good solution when it leads to proper checks and balances. And so just to finish the point, Latin America, as we know, has been struggling in getting democracy to work. We're relatively new to this game, so we need to stick to it. Eu pretendo voltar a esses dois assuntos, detalhar um pouco mais isso, mas agora eu vou fazer a mesma pergunta para o procurador, mas pensando no Rio de Janeiro. Quer dizer, no meio desse escândalo da Lava Jato, o que se fala assim, é que o Rio de Janeiro, ou a sensação que se tem, é que o Rio de Janeiro foi um dos mais atingidos por esse escândalo de corrupção. Eu queria meio que replicar a pergunta que eu fiz para o professor Laguna. Nós somos mais corruptos realmente que os outros estados? É pior a corrupção aqui no estado do Rio? E por que foi tão grande esse esquema? É porque vocês desvendaram e isso veio à tona, ou porque realmente essa corrupção foi maior aqui no estado? Bom, boa tarde a todos. Eu sou procurador da República, já vai fazer 10 anos ano que vem. E tomei posse no Mato Grosso do Sul, onde eu trabalhei na fronteira com o Paraguai, em Ponta Porã, e muitos casos de tráfico de droga, de corrupção e descaminho. Depois trabalhei também no Tocantins, depois fui removido para Bahia, Minas Gerais e, finalmente, o Rio. Em todos esses casos em que eu atuei no combate à corrupção, o modus operandi dessas organizações criminosas era muito parecido e semelhante. E eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que o Rio de Janeiro, de forma alguma, se sobressai quando o tema é corrupção, práticas de corrupção. No meu ponto de vista, pelo menos, o que nós conseguimos aqui no Rio foi desmantelar uma organização criminosa que estava aqui no estado já há bastante tempo, instalada, graças a modernas técnicas de investigação e também às alterações legislativas que foram feitas a partir de 2013. Seja a lei de lavagem de dinheiro, que foi reformada, seja também a lei das organizações criminosas, que permitiu a utilização do Instituto da Colaboração Premiada, que sem ele seria impossível a gente ter revelado todos esses ilícitos. Agora, de forma alguma, o Rio está na frente no quesito corrupção. Talvez a corrupção aqui tenha sido tão grave porque o Estado recebeu várias obras públicas e foi um período dourado aí da nossa história econômica, desde 2007 até o comecinho, depois dos anos 2010. Nós recebemos vários eventos internacionais, como a Copa, as Olimpíadas, que conseguiram potencializar a injeção de verbas públicas aqui no Rio, e isso também num cenário aí de total promiscuidade entre as instituições, onde hoje em dia a gente pode afirmar sem sombra de dúvida que o Executivo estava envolvido, a Assembleia Legislativa, que aprovava leis e que deveria fiscalizar o Executivo, estava envolvida, e até mesmo o Tribunal de Contas do Estado, que era o órgão que serve para fiscalizar as contas, recebia 1% do dinheiro da propina. Então, nesse estado de coisas, onde todas as instituições estão comprometidas, onde há um grande volume de verbas públicas, de fato foi um ambiente perfeito para a corrupção florescer e render bastante dividendos para essa organização criminosa que estava aqui instalada. Nós estamos ainda em curso nesse processo de desmantelamento e de investigação
dessa organização criminosa, mas eu não tenho a menor dúvida que em outros estados o esquema se repete daí para pior. Eu me lembro que quando a gente estava investigando o esquema da FETranspor, eu estava em Brasília, a gente estava discutindo com subprocuradores gerais e a gente estava discutindo um acordo de colaboração premiada justamente do doleiro que fazia todo o gerenciamento de pagamento da FETranspor, e esse subprocurador nem carioca ele é de Minas, enfim, está em Brasília há bastante tempo, e a gente estava discutindo a questão da FETranspor, e ele falou assim, esse é o doleiro da FETranspor, né? Cara, e se vocês pegarem a FETranspor, vocês pegaram a Assembleia Legislativa. Eu falei, pô, como é que você sabe? Você nem tem conhecimento dos anexos. Ele estava tendo conhecimento ali na hora. Ele falou assim, olha, esse esquema é tradicional no Brasil inteiro. Tem a caixinha das empresas de ônibus. Isso é óbvio. E é muita ingenuidade achar que o Rio de Janeiro é a terra da malandragem, da corrupção, enfim. O Rio de Janeiro tem um político bem famoso que fala que é a caixa de ressonância do Brasil, né? E, de fato, os esquemas que aqui ocorrem também certamente em outros estados. E se, por um lado, a gente vê com muito desgosto essas práticas de corrupção que foram reveladas aqui, eu, como carioca e fluminense, vejo também com orgulho a gente estar virando essa página da nossa história, e certamente o Rio de Janeiro está à frente de vários outros estados, inclusive o próprio Paraná, onde o esquema da Lava Jato foi dado início, os esquemas de corrupção ainda estão inseridos ali e não foram desmantelados, apesar da força-tarefa estar sediada fisicamente lá. Então, acho que o Rio está na vanguarda, em sede estadual, né, das suas instituições nesse processo. Obrigado. E eu vejo com muito otimismo esse processo. E acredito que em 2018 vai haver muito mais coisa por aí. O trabalho aí é imenso, infelizmente, para a gente que está sofrendo isso na pele, mas eu tenho muito orgulho de fazer parte desse momento político e tenho certeza que, quando a gente olhar para trás aí daqui a alguns anos, a gente vai ter bastante orgulho do que tem sido feito aqui no Rio. E, enfim, essa limpeza que veio muito tarde, infelizmente. Então, em vez de baixa autoestima, a gente tem que ter uma alta autoestima. Sim, na minha opinião, sim. Que bom. Eu queria perguntar agora para o professor Michel Moller. Eu acho que a gente não fez essa apresentação aqui. Ele é mestre e doutorando em Direito Público e Direitos Humanos pelo University College de London e atualmente professor de Direitos Humanos, coordenador do Centro de Justiça da Sociedade FGV, Direito do Rio. E é um dos autores, é nisso que eu queria chegar, da pesquisa Diagnóstico Institucional, Primeiros Passos para um Plano Nacional Anticorrupção, em parceria com o Ministério da Justiça e financiado por um fundo criado pelo governo da Inglaterra, que desenvolveu um plano semelhante lá em 2014, denominado UK Anti-Corruption Plan. Professor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse seu plano, e aí, em seguida, eu continuo com a pergunta. Claro, Consuelo. Bom, antes de agradecer, Daniela, obrigado por organizar esse evento, Eduardo, Consuelo, Pô. Prazer dividir essa mesa com vocês. Essa pesquisa, ela, na verdade, é uma das pesquisas dessa grande agenda que se tornou uma agenda acadêmica, agenda anticorrupção. Tal como o Eduardo falava que o tema chegou, apesar de tardiamente, e tomou conta das agendas da imprensa brasileira, é o tema que diariamente a gente lê notícias, a gente tem essa oscilação entre momentos alegres e momentos depressivos, e é inevitável que isso também chegasse no ambiente acadêmico. Essa é uma agenda enorme e que demandava a colaboração de pesquisadores, de pessoas que se debruçassem sobre esse tema. Não era um tema tradicional, forte na academia brasileira. Pelo menos nas escolas de direito não costumava ser. E a nossa ideia, eu não vou... a pesquisa está disponível na íntegra para ser baixada, mas ela é uma pesquisa que tentava colocar algumas pedras basilares para outras agendas. Por exemplo, entender qual é a capacidade do nosso judiciário, por um lado, de processar casos. A gente vê os entraves do foro,
que é uma discussão que vem se fazendo, o Supremo está em vias de tentar resolver, quer dizer, há uma corrida entre Supremo e Congresso, com interesses distintos, para aprovar, eventualmente, superar o foro privilegiado. Não vamos nos iludir, o Congresso só avança nessa agenda porque o Supremo ameaça avançar com a votação, e já tem uma maioria, inclusive. Mas, então, a ideia era entender quais são os entraves, seja no judiciário, foro é um deles, mas há outros. Há uma dificuldade de avançar na agenda dos crimes contra a administração pública, a improbidade administrativa. A gente observa uma lei lá de 92, mas ela demorou muitos anos para se tornar mais efetiva e mais presente, mais usada, e portanto, mais casos levados ao judiciário. Por outro lado, se o nosso propósito era entender os entraves, as dificuldades, a gente olhou também pela ótica da transparência pública, tanto a transparência passiva quanto ativa das prefeituras, das capitais, nos processos de compras públicas. Também olhamos os tribunais de contas, quer dizer, os watchdogs, os fiscalizadores, como é que eles próprios se comportam em relação à sua transparência. E a gente viu uma disparidade muito grande, mas, em modo geral, uma deficiência padrão em termos de atingir padrões mínimos de transparência pública nos processos de licitação, que são também, não é o único foco, o único espaço onde a corrupção emerge, aparece, mas são grandes, tradicionalmente, espaços de problemas conhecidos. Também tentamos fazer uma análise comparada. Bom, e aí as boas experiências? O que elas podem nos dizer, podem nos ensinar de fora do país? Então, essa experiência comparada também foi interessante observar. E, por último, a gente olhou para o Congresso Nacional. Como o Congresso Nacional lida com esse tema? Quais são as dificuldades de avançar a agenda anticorrupção, além da tradicional, da dificuldade do interesse fisiológico e da agenda, de ser uma agenda contraintuitiva, principalmente quando as operações de investigação se voltam a 1/3 do Congresso Nacional, a dificuldade de avançar essa agenda se torna ainda mais evidente. Mas, então, essas foram algumas das tentativas de fazer um trabalho de base, e depois, claro, com base nesse trabalho, a gente tem avançado em outras frentes, Consuelo, como, por exemplo, para a Agenda 2018, que Eduardo dizia que vai ser um ano importante, vai ser um ano decisivo para várias questões, dentre elas para a perspectiva de se institucionalizar o que a gente chama da Lava Jato como um fenômeno ainda relativamente personalizado, em procuradores que são são grandes estrelas nesse momento, juízes que se tornam grandes estrelas, mas a grande transição, talvez de 2018 e 2019, os próximos anos, vai ser tornar esse um padrão de atuação, e isso que a gente convencionou chamar de Lava Jato já são várias operações derivadas, e quem sabe a gente esteja em vias de institucionalizar várias dessas práticas que começaram nas mãos de procuradores que decidiram dar esse passo, juízes que decidiram dar esse passo de usar boas técnicas de investigação, passaram a usar Big Data, passaram a fazer bons acordos, convênios de cooperação internacional e etc., dentre outros vários fatores. Então, vai ser um ano decisivo e depois a gente pode falar mais, mas vai ser decisivo também pela perspectiva eleitoral. Se tudo isso depende desses múltiplos atores, e o Congresso Nacional se tornou um agente, difícil generalizar, mas o Congresso Nacional, nesse momento, é um agente, na sua maioria, de resistência a essa agenda. Portanto, esse se coloca como um desafio de 2018. Vai ser... Antes da gente entrar nessa questão eleitoral, porque nós vamos ter que discutir isso, eu queria te perguntar uma coisa em relação a vocês dois, inclusive. Recentemente, uma decisão polêmica do Supremo que transferiu para o Congresso a decisão de soltar o senador Aécio Neves, e que acabou tendo uma repercussão muito ruim, porque os políticos aqui da Assembleia Legislativa que tinham sido presos foram soltos pela própria Assembleia. Eu queria saber de vocês dois, quer dizer, isso pode atrapalhar o futuro do trabalho de vocês e pode atrapalhar? Como é que você vê isso também? Olha, me parece, a decisão, embora ela não tenha sido num processo do senador Aécio Neves, era o que a gente chama de um caso abstrato,
mas que tinha RG, tinha o rosto do senador Aécio Neves estampado nesse processo, nessa decisão, que era uma decisão que podia, como acabou acontecendo, podia ter impacto nacional. Agora, só uma questão inicial que a gente tende a observar: o Supremo se tornou um grande protagonista. Então, nesse caso, ele é alvo da crítica, uma crítica correta, no meu ponto de vista, mas o Supremo não deveria, talvez não precisasse ser protagonista nesse caso, se o Congresso atuasse da maneira como é esperada. Em casos como esse do senador Aécio Neves e tantos outros, há um procedimento de cassação do mandato que os pares, a própria Constituição delega para os parlamentares fazer esse trabalho e não foi feito. Não só isso, quer dizer, há o trabalho do próprio partido, e aí a gente pode falar disso. Os partidos brasileiros têm uma dificuldade enorme de lidar com os próprios casos de corrupção interna. Então, não cortam na própria carne, não conseguem avançar nessa agenda. Então, essa é a preliminar. Uma parte desse trabalho não foi feito pelos partidos, pelo partido do senador Aécio Neves e também pelo próprio Senado, nesse caso. Mas o Supremo tomou uma decisão que é relativamente nova, porque a Constituição protege os parlamentares em vários sentidos e fazia sentido, algumas dessas proteções fazem sentido para proteger a atividade. A questão é que a gente vive num contexto em que 1/3, como eu estava dizendo, dos parlamentares estão envolvidos em problemas de corrupção. E a discussão se deu ali se a Constituição é clara de que a prisão em flagrante do parlamentar pode ser revista suspensa pelos próprios parlamentares, pelos pares. Esse não é o caso das medidas cautelares, que buscam suspender ou cessar o crime. Se o mandato é instrumento para o crime, parece razoável que o judiciário suspenda o exercício desse mandato para cessar o crime, senão o crime continua acontecendo. Então, essa é a discussão. E o Supremo entendeu que, tal como nos casos de prisão em flagrante, essa também seria uma prerrogativa dos parlamentares de decidir. E o efeito foi desastroso. E eu queria perguntar para o procurador Raj, como é que o senhor vê isso, como é que isso pode atrapalhar, inclusive, esse trabalho que o senhor fala, que vai se intensificar o ano que vem. Eu estou até vendo aqui, o Supremo está discutindo esse tema agora. Exatamente. Tá? O placar em tempo real é 4-3 contra a revogação das prisões, contra o poder das assembleias de revogar as prisões. Assim, essa questão do foro... O ministro Barroso não precisava ter viajado agora, né? Exatamente. Essa questão do foro, eu costumo dizer que o maior erro do Sérgio Cabral foi não ter sido candidato em 2014, porque ele teria sido eleito para algum cargo, ainda que não seja majoritário, ele teria sido eleito com certeza para deputado, e ele não estaria na situação que ele está hoje, nem a gente estaria no estágio de investigação que a gente está hoje, se ele tivesse sido eleito. Com relação a essa questão das medidas cautelares dos parlamentares, eu acho que a gente precisa voltar a interpretar o motivo da criação desse instituto. A Constituição, quando deu uma série de garantias e imunidades aos parlamentares, a Constituição de 88, ela deu justamente na ressaca de uma ditadura sanguinária que teve no Brasil, onde os parlamentares tiveram seus mandatos cassados, pessoas eram sequestradas, eram torturadas, mortas e tinham seus corpos desaparecidos. Então, a Constituição de 88 vem com bastante vigor e fala que a atividade parlamentar tem que ser respeitada, obviamente, e dá uma garantia para que o parlamentar possa exercer o seu mandato de forma mais livre possível. No entanto, quando a gente vê a prática de crimes gravíssimos de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa, obviamente não era essa a intenção do Constituinte quando ele diz que os parlamentares serão imunes por suas palavras e atos, enfim. E o deferimento de medidas cautelares para a investigação desses crimes e também para que esses crimes possam ser cessados, a meu ver, não deveria passar necessariamente por assembleias legislativas, sequer pelo Congresso, quando crimes estão sendo praticados em flagrante violação a todo o corpo e espírito da Carta de 88. Então, assim, eu espero que esse julgamento de hoje volte a proibir que, pelo menos na esfera estadual, essa regra não seja replicada para as assembleias legislativas, uma vez que há um grande corporativismo ainda nos deputados, se julgarem aos seus pares, e que o Poder Judiciário possa, de forma harmônica, poder julgar essas questões e aplicar medidas quando estiverem evidenciados aí ilícitos graves e que afetam toda a coletividade.
Professor, eu queria lhe perguntar o seguinte: com meio parlamento brasileiro investigado, senhor, com meio parlamento brasileiro investigado pelo Ministério Público, pela Justiça, presidente da República, mais algum dos ministros sob suspeita, mais um importante grupo de empresas envolvidas com corrupção, muitas em função disso, quase quebradas, grandes companhias brasileiras, começa a ouvir algumas vozes em defesa do fim das investigações. Um dos argumentos mais ouvidos aqui no Brasil é que, ao caçar políticos corruptos, o Brasil tenderia a repetir o que aconteceu na Itália com a Operação Mãos Limpas, que, ao mandar investigar quase todos os seus políticos, acabou permitindo o surgimento de um outsider, um populista, que foi o ex-presidente Silvio Berlusconi. O senhor acha que deve haver um limite para as investigações, para evitar que o desmantelamento da classe política acabe por permitir o surgimento de figuras no cenário nacional com discursos autoritários ou populistas que podem resultar em danos maiores para o país? Consuelo, you ask very important questions and complex ones. So let me attempt to give an honest answer to this. Prosecutors are doing what they're supposed to do. So anyone who complains about the fact that that the political class has been stigmatized, or that all these politicians, over 100, have been prosecuted, and that the country's reputation is maybe being tarnished in international media, that is not the fault of the people doing their job and doing their job properly. So. And I'm not saying that that's what you're pointing out, but some people are failing to grasp that argument. The Mani Pulite case is prominent is a typical comparison to the Brazilian case, in part also because Judge Moro studied the Mani Pulite case as his thesis, and so that even adds another layer of comparison. In order to avoid the pitfalls of the Italian case, I think that's where the political class also needs to play its part. So I'm arguing that prosecutors, we should not blame them for doing their job. I would come back to what are legislators and the current executive and the political candidates going to contribute to this fight. So with legislators, I think the concern here is you can't expect the home team to also serve as the referee in the game. So what kind of pressure are they going to feel from the maybe population to force them to pass the legislation that they should be passing? I used to follow the 10 medidas, the 10 measures against corruption that the prosecutors actually generated, which I thought had several good recommendations, and they never came through. So it was prosecutors again trying to change the institutions so that it's not just reliant on what the prosecutors are doing, but are actually changing the incentives, and that never went through in the legislature. So that, I agree, the legislature needs to do its part. The population needs to stand its ground. The population in Brazil has done an extraordinary job. When Consuelo asked me if the problem are Brazilians, I say no, because the other thing you guys have been doing is, since June, July of 2013, I remember the protests against corruption. What people were terming corruption, which was really, they were concerned about the waste they were seeing in the construction of the World Cup arenas. So people were onto something, and they were willing to stand up and go out on the street and protest and use their time for that. Then we've seen again how you, the Brazilian people, have gone out to support the Lava Jato operation. You all have come out to support Judge Moro and this effort. So I would say that another thing that we need to see is the population should pressure the legislature and should pressure the next candidates to maintain a proper anti-corruption agenda. I don't think it helps when the president is audio recorded saying extremely improper things. I think leadership in the executive certainly matters, whether that's Brazil or the United States. I also want to say that the work of investigative journalists is essential, and so we also have to see that work continue, the kind of work Consuelo is doing.
And the last thing I would point out that needs to change, so we're not just relying on prosecutors and not just relying on cutting the heads of the corrupt politicians, so to speak, is we also need to make it easier to generate governing coalitions in the legislature so that you don't have to rely on bribes in order to get legislation passed. I don't think everything needs to pass easily, but clearly this excessive number of parties is not helping. So that needs to be reformed as well, probably. Nós vamos voltar também de novo a esse assunto, mas antes eu queria aprofundar um pouco mais essa questão, e eu vou perguntar para os três a mesma coisa, porque é um assunto muito recorrente também aqui no Brasil. Uma das coisas que se fala, que a gente costuma ouvir assim, talvez um governo forte, um governo ditatorial, ajudasse a combater ou a conter a corrupção. Ou seja, algumas vezes, algumas pessoas, algumas vozes começam a dizer culpar a democracia pela corrupção. Pela sua experiência, professor Lagunes, é mais comum a prática de corrupção nas ditaduras ou nas democracias? O senhor começou a falar isso no começo. E eu gostaria depois também de ouvir a opinião do procurador e do professor Morley sobre esse assunto. Right, so few things anger me as much personally, and this is actually more of a personal comment, than hearing a fellow scholar suggest that in a country like my own, Mexico, we've seen a rise in corruption, now it's become democratized. It frustrates me, it actually angers me, because just from the empirics of it, we can't trust that data. Why can't we trust that data? Because during dictatorship, we didn't have a free press. We didn't have as much access to information. So it was much harder to know what was the corruption occurring. And this is not just true in Mexico. It's also true here in Brazil, and it's also true under Pinochet in Chile. So we didn't know that all the corruption of Pinochet until much later. So there's an access to information problem into the dictatorship, which generates this appearance of more honesty in government, but that's just the appearance, because what you have is the concentration of power, which can obviously be abused and is abused. Moreover, the process of democratizing in Latin America has been paired with a process of decentralizing. So power has been granted back to the states and the municipal governments. And that has also been a challenge for corruption control, because while power has been decentralized, oversight has not necessarily been decentralized as much. And so you see a lot of municipal corruption in Mexico. Peru is another country I've been following this. So that makes for for some who perceive greater corruption, it may not be this democratization process, but instead might be an effect of decentralizing. So no, I don't think that dictatorial government is the solution. And I can point to again the case of Uruguay, where actually that's a nice case study on why we can also count on democracy to help reduce corruption. The story goes, and I'm going to oversimplify it, is that there was a duopoly. There was a party duopoly in Uruguay, and this setup made it so that whenever one or the other party was in power, they relied heavily on patronage and gave jobs to their own. And that was leading to bankrupting the state. And I believe it was in the 1970s when there was the Frente Amplio made inroads as a third party and broke that duopoly. And that, plus the fact that the state was becoming bankrupt, is one of the things that allowed Uruguay to push forward and to lower its level of corruption. So it was actually the process of opening the system up to more competition that in a fellow neighboring country led to a reduction in corruption, not the concentration of power in the hands of one dictator who we hope will not abuse that power and use it for his own good, and then push the press to be secretive about his abuses. Consuelo, eu acho esse um argumento carregado de contradições. Se as pessoas que trazem essa ideia
muitas vezes trazem porque são frustradas, com a dificuldade que o nosso aparato, o Judiciário e o Ministério Público, que são independentes, de avançarem as investigações contra um presidente da República, por exemplo, como imaginar que isso seria mais simples fosse um presidente militar ou uma ditadura? Quer dizer, eu concordo, não repetiria, mas a questão de fundo foi colocada pelo professor Paul. Quer dizer, não há nenhuma evidência de que não havia, ou que havia menos corrupção antes do que... A corrupção, o primeiro desafio da corrupção, para estudá-la, é conhecê-la. E é dificílimo, depende de uma conjunção de fatores como a que a gente vive na Lava Jato, e os fatos virem, as entranhas desse grande, gigantesco esquema de corrupção virem a público. Caso contrário, nós não sequer conheceríamos. Então, mas me parece que a contradição ela é essencial nesse argumento. Não há nenhum indicativo, primeiro, de que seria melhor porque são governos menos corruptos, e dois, que não haveria sequer a independência do Ministério Público e de juízes para enfrentar executivo e legisladores que, por vezes, ou próprios juízes, se for o caso, que se envolvem com corrupção. Então, acho um argumento pouco pensado, para não dizer pouco sério, de quem o traz. Eu concordo com tudo, acho que tudo já foi dito, e diria só mais um ponto para acrescentar, que as grandes empreiteiras que se mostraram como grandes pagadores de propina tiveram seu crescimento vultoso justamente no período da ditadura, com aquelas obras faraônicas. Então, nada nos leva a crer que numa democracia haverá mais corrupção do que numa ditadura, de forma alguma. Agora, eu queria entrar num assunto muito referente à sua área, que foi a delação da JBS. A delação da JBS acabou sendo muito controversa, porque um dos procuradores, né, acabou se mostrando advogado e ajudando uma das partes. Essa delação de algum... dois, né? Essa delação atrapalha, de alguma forma, o trabalho e a credibilidade do Ministério Público? Ou o senhor acha que as pessoas superaram isso e acham que foi um caso pontual? Eu tenho para mim, minha opinião pessoal, que foi um caso pontual, e aqueles que estavam envolvidos em ilícitos foram devidamente, estão sendo investigados, tanto os procuradores da República que estão sendo acusados de crimes foram investigados, sinal de que não se fechou os olhos para práticas indevidas do próprio Ministério Público. Isso é um sinal, se por um lado é ruim, porque evidencia a prática de ilícitos, mas por outro é um sinal saudável de que a instituição está processando, está investigando os seus próprios pares e está levando isso para frente, o que não acontece com várias outras instituições, até do mundo judiciário, que fazem, enfim, botam isso para baixo do tapete. Nesse caso, a luz da transparência, a luz da imprensa foi essencial para que isso pudesse ocorrer, e acredito que o processo de depuração foi bom. Agora, obviamente, foi um processo de colaboração que deixou um pouco a desejar e que poderia ter sido melhor executado, enfim, em vários aspectos, mas como eu não participei, eu não gostaria também de tecer maiores comentários. Então, vamos entrar agora no tema eleitoral, as eleições do ano que vem. Professor Michel, qual a sua perspectiva em relação a isso? Quer dizer, a sociedade entra em 2018 completamente traumatizada em razão desses escândalos de corrupção. Os grandes financiadores de campanha estão na cadeia, né? Como é que vai ser essa eleição e o que a gente pode esperar dessa eleição de renovação da nossa classe política? As eleições, o tema corrupção, Datafolha e outros institutos já vem mostrando, o tema que não figurava historicamente entre as principais preocupações do Brasil, é sempre saúde, emprego, segurança pública nas cidades. Agora a corrupção está lá no topo. Então, se é um tema de prioridade das pessoas, ele deve ser um tema mais frequente nas agendas, nas propostas, e deve, de alguma maneira, pautar, guiar o voto de algumas pessoas, espero que muitas. Quer dizer, essa é uma agenda importante. Agora, quando a gente fala de eleição e corrupção, essa junção no Brasil ela é estratégica. Se a gente lembra do Mensalão e agora da Lava Jato, financiamento de campanha estava no coração, na origem de vários desses grandes esquemas que tinham, depois, claro, se capilarizaram e tinham
tentáculos em diversas frentes. Mas o financiamento de campanha é um grande ponto de aproximação do interesse financeiro de empresas e das oportunidades de alguns políticos e de alguns partidos. E aí, por exemplo, me lembrou, o Paul falava no começo do paradoxo da limpeza, né, o termo que ele usou, e aqui a gente tem um outro problema que é o paradoxo da democracia e dinheiro. Democracia custa caro, precisa de dinheiro. Mas quando o dinheiro é em excesso, ele compromete a própria democracia. E esse é um paradoxo difícil em várias democracias, quer dizer, eleições em um país continental como o Brasil custa caro, e aí é uma equação difícil de... a gente vê esse embate, o Supremo, em 2015, decidiu que empresas não podem mais doar para candidatos. Vai ser a primeira eleição federal desde a década de 90 em que empresas estão fora. Ao mesmo tempo que a gente teve reformas, a mini-reforma de 2015, mini-reforma agora de outubro do mês passado, mês retrasado, que também tentaram, quer dizer, a de 2015 tentou tirar a importância do dinheiro nas campanhas. Por exemplo, diminuindo o tempo de campanha. Antes eram 90 dias, agora são 45. A ideia por trás disso era, como estava dizendo, diminuir a importância do dinheiro. Tem que gastar menos para fazer campanha em 45 dias. Mas aí a ideia do paradoxo é o risco de, eventualmente, eu comprometo o debate público. Se a gente quer renovação, quem não é conhecido, quem não está lá, precisa de espaço, tempo, dinheiro para fazer a sua voz convencer corações e mentes Brasil afora. Outra mudança importante, diminuiu o tempo de campanha. E diminuiu também o tempo de exposição na TV. Eram 30 minutos, a última eleição municipal a gente já viu, e agora vai ser um tempo mais reduzido. Então, eu estou aqui problematizando, quer dizer, talvez essa equação tivesse sido comprometida por um lado. A gente corre risco da democracia não se dar na sua plenitude. E os índices de brancos, nulos e ausentes, ele foi alto, porque as pessoas rejeitam a política, mas também, quiçá, porque a política não chegou até as suas casas na última eleição. São difíceis, são várias variáveis a se considerar. Mas... então, o que esperar para 2018? Essas reformas que eu falei tiraram o dinheiro da política, tiraram as empresas da política. Então, criou uma perspectiva dos partidos de apostarem no financiamento de pessoas físicas, como é, em grande medida, em outros países, quer dizer, isso acontece. É difícil pedir dinheiro para as pessoas, porque eu só vou dar dinheiro para um partido ou para um candidato se eu tiver algum grau de confiança. Inclusive, nos partidos em que o voto é facultativo, os estudos mostram que quem doa, geralmente vai votar. Existe um comprometimento maior na doação de pessoa física, mesmo que seja um baixo valor. Então, essa é uma doação que ela tem um componente cívico importante. Eu faço parte daquele barco, daquele projeto, eu vou acompanhar e monitorar. Então, se essa era a perspectiva, olha, as empresas saíram, agora os partidos não resta nada, além de pedir dinheiro de usar o fundo partidário, que era pequeno, e pedir dinheiro para as pessoas. E para pedir dinheiro, eu não posso apresentar um line-up, uma lista de candidatos, com Jucá, com Renan, quer dizer, fica difícil as pessoas darem dinheiro com uma lista de candidatos comprometidos. Isso forçaria, em última análise, olha, eu preciso colocar pessoas que dialogam com a sociedade, que as pessoas gostam. Essa perspectiva positiva, infelizmente, não vai se dar. Por uma reforma recente, 2 meses atrás, o Congresso aprovou um fundo adicional. Então, além do fundo partidário chega agora a R$1 bilhão, aprovou-se um novo fundo adicional a esse, de mais 2 bi estimado. São 3 bi, $1 bilhão, ou 3 bi de reais aproximadamente, para o ano eleitoral, para a campanha política. Só que a diferença agora é que isso vai ser controlado pelos caciques partidários, que decidem como distribuir esse dinheiro. Então, de uma perspectiva relativamente otimista, nós entramos em um cenário em que o presidente desses partidos, hoje, por exemplo, Aécio Neves, presidente do PSDB, Romero Jucá, presidente do PMDB, enfim, os presidentes dos partidos Gleisi Hoffmann, presidente do PT, investigada também, quer dizer, os presidentes dos partidos vão decidir quem recebe a maior parte desse bolo, e aí não se enganem, existe uma correlação no Brasil e em outros lugares, uma correlação quase que absoluta entre dinheiro e voto. Quem tem muito dinheiro, muito dificilmente não se elege. Portanto, se eu conseguir alocar um grande volume de recursos nas campanhas desses indivíduos, mesmo que sejam investigados, é provável que vários deles se reelejam e preservem o seu foro e continuem dando as caras. Então, eu não quis dar um tom muito pessimista, mas acho que a gente tem perspectivas de aprimoramento nisso, nessa equação, e o fundo partidário ele não é a única questão a se contar. O professor Paul quer falar sobre esse assunto também.
So I want to take this opportunity to challenge this idea of rouba mas faz. Did I pronounce that properly? Okay, más o menos. So there's, you know that, you've heard that before. You've heard that term before, which suggests that people, voters, are willing to tolerate the corrupt as long as they build things and get things done. And when things become a saying, then people assume that there's some truth behind it. And actually, I want to highlight the research by Matthew Winters and Rebecca White-Shapiro, two of my colleagues, two political scientists, who actually investigated this question in Sao Paulo. I think it was Sao Paulo, where they conducted surveys, very well-crafted surveys, and asked people to imagine whether they had the opportunity to vote for a mayor who is efficient, gets things done, builds things, but is corrupt, versus one who is less efficient, but is known to be honest, has no prosecutions or history of corruption or corruption scandals. And they found conclusively that those surveyed in Sao Paulo did not prefer the corrupt politician over the honest one, even accounting for the element of efficiency. And if you question that survey for whatever reason, then you should know that was then replicated a few years later by a Brazilian scholar whose last name is Boas, and some co-authors. And they again found the same thing via a survey methodology. Moreover, when you look at Latinobarometro and La Pop, you see that the country in the region that cares most about the issue of corruption, that presents corruption as one of the top 5 concerns, is precisely Brazil. So I just wanted to inject my comment here to say that this rouba mas faz concept is, I think, false. Eu queria aproveitar, então, seu comentário. Eu não sei até que ponto o senhor está acompanhando as pesquisas eleitorais brasileiras, mas as últimas pesquisas elas indicam que essas eleições estão polarizadas para presidente da República. De um lado, você tem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, investigado, já condenado em primeira instância em algum dos processos, pode vir a sofrer novas condenações, acho que foi, inclusive, condenado em segunda instância, se eu não me lembro. Do outro lado, nós temos um candidato da ultradireita, não tão de perto com ele, mas já concorrendo com ele, que seria o Jair Bolsonaro. Como um candidato, como o ex-presidente Lula, já condenado e comprovadamente tendo se envolvido com casos de corrupção, pode concorrer? E, nesse caso, se ganhar, o que significa para um país eleger um candidato claramente envolvido com corrupção? Your questions are good. You're clearly a good investigative journalist. I want to be very cautious and respectful of the political process here, and so what I'd say is, thinking about the U.S. election, thinking about the current Mexican election, but also I think it applies to the Brazilian election, is this tension between populism versus institutionalism. And as a general principle, I think it's the role of academia, of the press, of the informed citizenry to be very cautious about populist leaders and their empty promises. I think what we've been talking about when we're talking about setting up a liberal democracy that can serve as a proper check on corruption, we're talking about an investment in institutions that, like the institutions of the ministerio, like institutions, the court, legislative branch that passes the laws that are necessary, including laws that hold themselves accountable. So one reaction is that I think, just to emphasize that I think it's the role of the press, the academia, and informed citizenry to really push back against populist candidates and populist promises. In terms of the PT in particular, as I think hopefully one of the things I'm contributing as a panelist here is the outside perspective. And I followed Dilma's election, and I followed
all the cabinet ministers that she fired because of corruption. It was 5, I think, in the lapse of a year, if I'm not wrong. And so she seemed to be taking this issue very seriously, and that's consistent with the position of the left, I think, in many countries. And so there was some promise there. And now you have the situation that Lula, who has been, as you say, charged and is running again, could win, even though there's evidence of corruption against him. How do you square the circle, or how do you? It's a tough one. Also because most of the there's this issue of correlation, not causation, where there's this perception that a lot of the politicians, that the prosecutors have targeted politicians on the left in particular. Now that makes sense if it's the left that was in power throughout these years, and so it was their opportunity to abuse power. So I don't think it's necessarily that I don't perceive that the prosecution has been politically motivated, but I do understand that some people do perceive that. And I don't think it helps that the current president, again, who has strong charges against him, is still there in power. So I think it would have helped give the perceptions game that is played in the fight against corruption if Michel Temer had been forced to be held accountable, whereas Dilma Rousseff, who has not been charged for corruption and was not quite brought down because of corruption, but it was in the midst of this, she ended up paying the consequences. And now, as you're saying, to just give another twist to the story, you've got Lula potentially winning the election, even though he has been charged. So it's very complex. There's perceptions playing in this. My own perception is that the prosecution has not been politically motivated, and it just so happens that the PT was in power, so obviously they were in the position to abuse their power. And how then do you balance it out so the electorate, including the electorate that supports the PT, doesn't feel like the prosecution has been politically motivated, but feels like the institutions are working as they should, and will work as they should, including against politicians on the center-right. Does that make sense? O que o senhor acha, doutora? Especificamente com relação a possíveis motivações políticas da promotoria, do Ministério Público, eu também considero, sou suspeito para falar isso, mas também considero que não houve qualquer tipo de perseguição política, seja por parte da Força Tarefa de Curitiba, seja por parte da PGR ou do Rio de Janeiro. E a questão, a meu ver, é que esse debate se torna muito polarizado em algumas situações, como é o caso lá da Força Tarefa de Curitiba, onde havia uma investigação a respeito das práticas corruptas que foram praticadas pelo PT, e houve essa acusação. Mas aqui no Rio, onde nós estamos investigando a organização criminosa do PMDB, não houve qualquer acusação a respeito de politização da nossa atuação, nem nada a respeito. E talvez por falta de militância, muito mais por falta de militância do PMDB do que propriamente da nossa atuação, que segue rigorosamente o mesmo modo de atuar da Força Tarefa de Curitiba. A gente está replicando aqui diversas práticas que foram lá exercidas, e nós aprendemos muito com eles. E, apesar disso, ninguém fala aqui que a gente está perseguindo politicamente o Sérgio Cabral. Pelo contrário. Então, essa questão da suposta politização, eu acho que não existe. Prova disso é que, mesmo após o impeachment, houve 2 denúncias contra o presidente, propostas pelo Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público Federal, e as investigações continuaram de forma até bastante acelerada contra o atual presidente da República. E ele não foi hold accountable justamente por conta do Congresso ter impedido que o Supremo Tribunal Federal analisasse as acusações que foram feitas. Não foi de forma alguma por uma inércia ou falta de atuação do Ministério Público Federal. Só um comentário em relação a isso. Na verdade, eu até acho que, só complementando com esse debate, às vezes há o enviesamento, o bias,
do Ministério Público, mas no sentido inverso. E aí, talvez para o Eduardo seja complicado fazer essa crítica, mas, por exemplo, os Ministérios Públicos, e o Ministério Público Federal, o Ministério Público dos Estados, do Rio de Janeiro e de São Paulo em particular, foram, sem nenhuma dúvida, há trabalhos recentes mostrando isso, foram cooptados pela administração, lá, tucana e aqui do PMDB, e perderam a sua capacidade de investigação por um sentido inverso. Quer dizer, essa cooptação se dá no sentido inverso. O secretário de Segurança Pública é um promotor, as demandas dos juízes, dos promotores são aprovadas pelo Legislativo, e há uma convivência harmônica que gera, como consequência, baixíssima capacidade de investigação dos Ministérios Públicos dos Estados. Felizmente, a gente tem a PGR com uma capacidade de atuação também no âmbito estadual, a Justiça Federal também está nos estados, que tem mostrado uma história diferente. Mas se a gente depender só do Ministério Público dos Estados, infelizmente, eu acredito que tem que ser feita, há um absoluto comprometimento em vários estados, mas nesse outro sentido, quer dizer, na leniência, na não ação. Enfim, só queria fazer essa complementação. Não, só que me chama a atenção porque o professor Paul falou da questão dessa pesquisa, que há uma rejeição ao rouba, mas faz, e nós estamos diante de um candidato que, para a justiça, roubou, e, no entanto, para a população, ele é o candidato preferido. Então, deu alguma coisa errada nessa pesquisa aqui no Brasil? Não sei. I don't have the data to explain it. I'm not a pollster and I don't have the direct data. So I want to, again, be cautious as to what I actually can say with regards to explaining the electorate here. I mean, Lula is charismatic. We know that. So, and we also know that when people go to the polls, they don't vote on a single issue. They don't just vote on corruption. They also vote on other concerns. So even if they're surveyed and asked whether you would prefer to vote for a candidate who's honest, but maybe not as efficient versus a candidate who's corrupt but efficient, you know, I've already told you what the results were. This Wobamas Faiz does not play out. But then when voters actually go to the polls, there's a lot more that they're thinking about. There are a lot of concerns. There may be party loyalties that they're motivated by. Maybe they have. So there are a lot of issues that they will take to the polls, and not just that. Let me think a little bit further about your question. Maybe circle back if you give me just a couple minutes, because I don't want to speak specifically to again the Brazilian electorate. I don't have the data for it, but I'd like to maybe inform this a little more. Antes de eu fazer a próxima pergunta, eu queria perguntar para os organizadores, como é um tema que motiva muitas pessoas, algumas pessoas me fizeram sinal de que elas gostariam de perguntar. Então, eu não sei se eu poderia também... Faço mais uma pergunta ou se eu posso passar para as pessoas? Posso passar, então? Tem uma pessoa aqui, tem pessoa lá. Eu acho que vai ter um microfone. Essa questão... bom, essa questão das eleições serem caras, né, e, portanto, difíceis de serem renovar as pessoas por conta disso, eu acho que o fundamental é porque ser político no Brasil é quase ser um rei, Luís XV. Um vereador simples aqui na Câmara do Rio de Janeiro tem direito a 26 assessores, né? É quase que uma corte, né? Então, eu acho que a gente só vai conseguir realmente ter uma democracia participativa, onde haja renovação e pessoas comuns possam se candidatar a serem representantes, né? Quando a gente conseguir efetivamente eleger pessoas e partidos que tenham um discurso de redução de privilégio político. No dia que a gente acabar com privilégios de políticos, fica barata a eleição, porque você vai ter menos pessoas querendo ser eleitas, porque não vale mais a pena ser político. E quando for uma corte, vai ser sempre bilionária as eleições no Brasil. Acho que esse é o ponto fundamental, eleger políticos e partidos que defendam o fim de privilégios para políticos. Acho que esse é o ponto fundamental. Não, acho que ele
Acho que falou para você, né? Ah, tá. Podia só adicionar um comentário. Eu acho que não é privilégio político, é privilégio em geral. Quer dizer, se o político ele tá lá e ele vai votar o privilégio para alguém, essa pessoa tem todo o interesse que ele vá para lá. Então, quando foi um ponto na mesa que o João Manuel mencionou na mesa da manhã, quer dizer, se a decisão política é sempre você conceder um favor para alguém e uma canetada vale alguns bilhões de reais, é natural que a pessoa vá investir em um candidato que vai estar mais disposto. Eu acho que o nosso problema do privilégio não é o político, é o privilégio em geral. Só um instantinho, só queria pedir só um instantinho, gente. A gente está abrindo para perguntas, tá? Desculpa. Tá. Well, congratulations, first of all, on a really exciting session. So it gets us thinking. I'm wondering about the issue of voting for a convicted politician, let's say, whether it's an issue more of a young democracy than an established democracy. That we're used to in old democracies that these issues, once they've risen, a rule would be there that a person cannot run or may run because or despite conviction, and then one doesn't blame the voters because the voters go and the candidates who run legally can run. Right? So I wonder if that's okay. I'm noticing that in Central Eastern Europe, in the young democracies as well, that these issues do arise. And it relates to the other issue that you have mentioned, namely, you put it in a way, an efficient but corrupt, and somewhat less efficient but not corrupt. How about inefficient? Somebody who really is seen as inefficient, right? Where would you stand there? Yeah, because that is really the issue. A slight difference in efficiency we can tolerate, right? But when, let's say, a city comes to a standstill because there is no construction, because the politician who is totally clean, nobody's willing to sign an order because the construction companies may have been corrupt before and they're worried that they'll be prosecuted because of previous cases, and so it comes to a standstill. And voters say, that's not what we want, because that really just doesn't work at all. Você quer falar? Eu posso. Tá, eu só posso, em relação a isso, acho que a pergunta que cabe é: um candidato condenado ou investigado poderia ser candidato a um político, né? Eu acho que talvez essa é a pergunta. Mas com relação a essa resposta, no Brasil recentemente houve a aprovação de uma lei, a chamada Lei da Ficha Limpa, e a pessoa que é condenada em segunda instância não pode concorrer a um cargo eletivo. Esse debate está bem aceso no Brasil porque o Lula foi condenado apenas em primeira instância. Mas uma vez que ele seja condenado em segunda instância, aí o debate acaba e ele não vai poder concorrer. Então, o Brasil, apesar de ser uma democracia moderna, essa lei já chegamos a esse grau de amadurecimento. So I appreciate that the moderator gave me a little more space to consider and meditate on her pointed question. So I mentioned that voters consider several issues when they go to the polls. That's one reason why they might vote in somebody who has more of a reputation for corruption. Here are other potential reasons people might vote for somebody who has been known to be corrupt. One of them is memory. So they may not recall that X number of years ago this person was involved in corruption. So you have the new voters who come into maturity and who have the opportunity to vote. They might have been kids and not as informed when these events were happening. The other thing I did allude to was how much are the prosecutions trusted, or how are the prosecutions perceived to be politicized? That might be also an issue. There's a question of clientelism. How prominent is clientelism in the jurisdiction? To the extent that you rely on this party and your allegiance to that party to get certain goods and benefits because of your alliance, then that will trump ideological preferences and maybe other considerations of values. And the other one might be just simply the lack of better alternatives. So these are some of the factors that might come into play in explaining why somebody would be willing to vote for a person who has a reputation for corruption. And in terms of Jan's point on inefficiency and corruption, it brings up the case of the former mayor of Lima and the current mayor of Lima, who is a recurring mayor. The former mayor of Lima
herself was never charged for corruption, but the general perception was that she was extremely inefficient, extremely. She wasn't getting things done. And so there was a recall process to remove her, and the person that they voted in was somebody whose previous administration had been, there was a strong perception that he was extremely corrupt. So anecdotally it played out exactly as you described. But I think what I appreciate of the Winters and White-Shapiro study that I referenced earlier is that it just breaks with the idea that voters, in terms of their own personal preferences when asked, they prioritize honesty over efficiency. That's, I think, one of the big takeaways from that study that I appreciated. Em relação às duas primeiras perguntas, acho que vocês tocaram em pontos muito importantes. E, quer dizer, a responsabilidade, a gente tende a observar a responsabilidade ou a projetar a responsabilidade no eleitor. E claro que, em última análise, a responsabilidade do voto é do eleitor. Mas a literatura chama, em parte disso que vocês colocaram, a forma, o desenho institucional das nossas instituições políticas e também o processo eleitoral, ele provoca o que a literatura chama da seletividade adversa. O sistema ele é desenhado de forma tal que bons captadores de recurso têm mais vantagem em relação a pessoas que são talvez grandes líderes sociais, têm boas ideias, que seriam políticos com potencial grande, mas que não têm a habilidade no seu currículo, a habilidade de captar recurso. Então, por isso que eu estava dizendo o problema de se permitir muito dinheiro na política é que ela, dado o fato de que há uma correlação entre voto e dinheiro, se eu invisto muito, um deputado federal no Brasil que coloca 2 a 3 milhões de reais na sua campanha, dificilmente ele não será eleito. A não ser que ele cometa algum erro grave, mas dificilmente não será eleito. Então, se eu permito esse teto, se eu não coloco um teto razoável, o sistema passa a selecionar, do meu ponto de vista adversamente, pessoas que são bons captadores de dinheiro. E bons captadores de dinheiro não são necessariamente, são pessoas que fizeram, às vezes, pactos obscuros com o capital interessado na sua eleição. Então, uma parte da responsabilidade das nossas regras eleitorais, e uma parte do eleitor, e como você bem disse, vocês disseram, quer dizer, há o problema daquele espaço permitir, quer dizer, hoje a Câmara, o baixo clero da Câmara dos Deputados, ou as câmaras de vereadores, são grandes espaços de negócios, sejam esses que o Eduardo colocava no começo os esquemas municipais com lixo e transporte, sejam os esquemas federais com construtoras e com indústrias de proteína agora. Quer dizer, essas são regras que me parece que distorcem o processo eleitoral. O sistema ajuda a selecionar pessoas que não são, talvez, vocacionadas para aquela atividade pública que muitos de nós imaginaríamos ser a melhor. Em relação ao outro ponto, só complementando, tem um outro elemento no Brasil que me parece ser... O senhor perguntava sobre os políticos com retrospecto de envolvimento em corrupção e por que há... Na verdade, a Consuelo também perguntou por que as pessoas escolhem esses políticos. São várias razões aqui para a gente discutir, não é o caso de analisar todas, mas uma que me ocorre também, em complementação ao que foi colocado, é que os distritos eleitorais no Brasil, eles são enormes. Então, por exemplo, o Distrito Eleitoral de São Paulo. Cada partido pode lançar o número de cadeiras, 70. Então, 35 partidos vezes 70, você tem o número de candidatos a deputado federal. Então, nesse oceano de possibilidades, é difícil, e num estado, numa área geográfica muito ampla, com uma população de 30 milhões de pessoas, um distrito eleitoral, uma constituency, é excessivamente grande para a possibilidade de um depuramento, de um acompanhamento um pouco mais fino da biografia e do retrospecto dos candidatos. Esse sistema, isso também não ajuda. Evidente que o caso do Lula é diferente, ele é um candidato para presidente e é uma pessoa notória no Brasil. Mas deputados conseguem se ocultar nesse oceano, nessa nuvem de candidatos que se coloca a cada eleição, pelo menos ao legislativo. Boa tarde. Carlos Ciossi, eu sou auditor federal de controle externo e sou doutor aqui pela EBAP. A minha área de pesquisa são as capacidades de Estado e as estatais. Seriam basicamente 3 pontos. A primeira coisa, a minha percepção é que a quantidade de denúncias que nós recebemos é muito pequena, muito baixa, e a maioria não são relevantes.
É o que eu queria saber do Eduardo, se isso ocorre da mesma forma no caso da Procuradoria, né? E se, vamos dizer assim, se ele acha que a nossa forma de lidar com os whistleblowers é adequada ou tem outras ideias. Para consuelo, a minha pergunta é a seguinte: a informação é que 7% apenas dos deputados são eleitos pelo voto. Os outros 93% vão pelo coeficiente, o que gera um problema de legitimidade muito grande, de representatividade muito grande. Por que a imprensa nunca fala disso? Eu nunca vejo isso nem na televisão, nem na imprensa escrita, que é determinado deputado só teve meia dúzia de votos, por exemplo, e está falando em nome do país, às vezes, né? E para o professor, eu perguntaria ao professor Paul, a minha pergunta é o seguinte, é com relação a métricas. Nós ainda, esses rankings todos são construídos, no passado eles eram construídos com base em percepções. Nós ainda estamos construindo rankings com base em percepções ou existem outras métricas que compõem esses rankings? Obrigado. Instantinho, eu só fui avisada aqui que a gente tem que acabar às 6h em ponto. Então, eu vou passar para o doutor Eduardo e depois para o professor Paul, e a minha depois eu falo. Bom, com relação à quantidade de denúncias, realmente a gente recebe uma quantidade enorme lá de denúncias anônimas, principalmente, e a maioria delas vagas, imprecisas e sem muita relevância para o nosso trabalho. De fato, a gente fica esperando que alguém de dentro do esquema criminoso vai ter um choque de consciência, vai revelar tudo por meio de uma denúncia anônima, mas isso não acontece. Esses esquemas são muito fechados e muito sofisticados, e esperar que algum whistleblower vá desmantelar toda essa rede de corrupção é muito difícil de acontecer. Eu achava que isso fosse acontecer, eu sempre lutei por mais transparência, que as pessoas pudessem vir à frente e falar, mas pela experiência que eu estou tendo, muito complicado, e os esquemas são muito complexos para que alguém de fora consiga narrar com detalhes o que está acontecendo dentro de um esquema criminoso. Então, basicamente, é isso. Professor Paul. The question of metrics, I'll be very quick. The Corruption Perceptions Index, which is generated by Transparency International, has received a lot of criticism because it's based on perception. However, we need to remember that it also helped place the corruption issue on the agenda, and it's valuable for that. I also want to recognize that there's this very objective, wonderful study conducted by two economists, Edward Miguel and Ray Fisman, that looked at corruption in New York City. So basically, the abuse of officials in New York City, i.e. diplomats, who were abusing their diplomatic immunity to park wherever they wanted in New York City. So what these economists did is they checked whether there was a correlation between their country of origin's corruption perception index and their abuse of this diplomatic immunity. So if the corruption perception index was completely bogus and unreliable, there would be no correlation. However, they did find correlation. So the thing is, these perception index indices must be used carefully. I think when journalists use them to begin their article on a particular corruption scandal in a particular country by saying this country ranks so and so in the corruption that's fine. When we use it in econometrics, we need to be careful. So it depends on how we use it. Overall, I think it does give us a sense of where the country lies. It gives us a sense, though imprecise. Bom, infelizmente eu vou ter que encerrar, fui avisada aqui. Teriam várias perguntas, não, meus comentários depois. Eu teria várias outras perguntas para fazer, mas, infelizmente, temos que encerrar. E muito obrigada a vocês todos, um ótimo debate. Obrigado.